você pode frequentar, não é qualquer roupa que você pode usar, não é qualquer coisa que você pode falar, não é qualquer comida que você pode comer. O médium é uma pessoa estranha à sociedade, ele tem que ser quase um santo comprometido, e se ele pensar em diminuir ou até desistir, ele estará comprometido, ele vai sofrer as consequências, os espíritos vão invadir a vida dele. Então se colocou esse pavor, que também é uma tática para afastar, porque a pessoa olha e diz assim: é muita responsabilidade, eu não vou assumir. Então tudo é exagerado. Por quê? Porque se eu exagerar, eu afasto as pessoas. Principalmente os jovens, né? Não há juventude no movimento espírita. E isso é por gosto. Imagina desde a juventude todo mundo conversando com os espíritos, tendo a certeza da imortalidade da alma, tratando de moral com os espíritos superiores, todo mundo. O avanço que seria. Então eu preciso barrar. E aí quando a pessoa passa pela dificuldade do estudo, passa por esse medo que colocam nela do compromisso que ela vai assumir, vem o terceiro fator. Se ela praticar, só pode ser dentro da casa espírita uma vez por semana e tem que ser para receber espírito sofredor. Então nota, eu vou estrangulando o espiritismo, podando. E aí, claro que tu vai ter uma minoria que vai chegar até esse ponto e essa minoria ainda não vai aproveitar o espiritismo como deve. As pessoas ficam 10, 15, 30 anos recebendo o espírito que ela nem sabe quem é, nem sabe se é verdadeiro ou não, e aí vem o espírito, fala um monte de coisa, revoltado ou triste, a gente dá um sermão para ele, ele vai embora, vem o próximo. Passou a ser quase que uma, um pronto-socorro, né? Um pronto-socorro, tu vai lá só quando tu tem uma emergência, chega, atende a pessoa, manda embora, vem o próximo, passou a ser isso. Mas quem é que criou essa ideia? Foi o André Luiz. Quando a gente pega o nosso lar, é lá que começa essa ideia de que quanto mais número eu fizer, lembra que tem o bônus hora? Mais bônus horas eu ganho. Então passou a ser isso. Então, quanto mais espírito sofredor a gente atender, a gente acha que mais está fazendo caridade e está garantindo uma casinha no nosso lar. Só que enquanto a gente fica fazendo isso, a gente não está ajudando os espíritos e nem está aprendendo, e nem está evoluindo, nem está crescendo. Então a gente fica distraído com essas coisas na casa espírita, se achando o máximo, achando que, meu Deus, a minha casa espírita faz algo que ninguém na humanidade faz. A humanidade está indo para frente e a pessoa está lá achando que ela é especial e ela vai desencarnar com o mesmo nível de ignorância, sem ter desenvolvido as virtudes, vai chegar no mundo espiritual louca para receber o seu terreno em nosso lar e ela vai descobrir que nada disso existia. Mas ela já vai ter perdido uma encarnação inteira, né? Então, como é que era em Kardec? Em Kardec, a pessoa estudava, mas é um estudo simples, basta ler o capítulo lá do desenvolvimento da mediunidade, e a pessoa pode praticar sozinha em casa. É só ler o capítulo da formação dos médiuns, lá no livro dos médiuns. É bem simples as recomendações, a gente tem uma live que a gente fez sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que evocar os espíritos, eu começo pelo meu anjo guardião, e eu vou sempre ter o meu anjo guardião como quem vai me auxiliar em todo esse processo. Eu posso e devo evocar os meus amigos e parentes, tanto para ajudá-los, quanto também para aprender com eles e manter o contato, porque o amor continua, a proximidade tem que continuar. Eu vou aprender sobre as virtudes e a moral com os espíritos superiores, que é o meu anjo guardião, que cada um tem. As cartas que a gente fica catando médium pelo Brasil inteiro, pagando e indo nesses médiums que não tem nenhuma credibilidade, a gente pode receber na nossa casa. Uma mãe desesperada, um esposo, um filho, ele pode praticar a mediunidade e conversar com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho.
Não precisa procurar uma pessoa estranha que de repente ela não tenha certeza que vai obter sucesso. E a gente pode fazer isso em pequenos grupos ou sozinho e também na casa espírita. E o intuito é o quê? Estudar e aprender com eles. Não é psicografar para desenvolver o espiritismo, que é outra loucura que uma parte do movimento espírita está atucanada, achando que a mediunidade tem. O movimento espírita fica discutindo o controle universal do ensino dos espíritos porque eles querem desenvolver teoria espírita, que também não é para isso. Mediunidade não é para eu psicografar. Eu não vou evocar São Luís, Santo Agostinho e Erasto para continuar a obra de Kardec, que é outro equívoco, mas não é o assunto da noite. Eu vou evocar eles para me ajudar a entender a doutrina, que já está em Kardec, e para me ajudar nos meus conflitos morais. Então, vejam a diferença de um para o outro, né? Mas então, para resumir, eu diria, é sim pelo estudo, mas é um estudo muito básico. Muito básico. Tem autores, inclusive pessoas já me procuraram, já compartilhei isso com vocês, né? Que tem por exemplo, lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre fazer um curso de espiritismo, né? E tem pessoas do movimento espírita que acham que esse curso sobre espiritismo que ele está falando é sobre mediunidade. Mas não é. A prática da mediunidade é muito simples. A filosofia, claro, a filosofia espírita é muito maior do que a prática da mediunidade. A mediunidade é uma parte, mas ela é muito simples. Vocês vão ver que ela é muito simples. Tanto a questão da forma, porque é uma questão da pessoa orar, evocar o espírito, fazer perguntas sérias, se colocar na posição, depois analisar a mensagem. Se ela é boa, se ela é ruim, ou se as características ali têm a ver com a identidade da pessoa que eu evoquei. E quando for assuntos de ordem moral, eu vou evocar o meu anjo. E se tiver algum assunto mais complexo, eu vou dividir com outras pessoas que também estudam. É isso. Em 5 minutos aqui eu resumi o que é a prática da mediunidade. E as pessoas, não, tem que fazer um curso complexo, vários tomos, várias apostilas, várias etapas. A pessoa basta ler ali o livro dos médiuns, os capítulos mais específicos, e ela já. Em algumas horas eu leio e posso praticar a mediunidade. Eric, eu vou passar para você essa seguinte pergunta do Luciano, que é a pergunta importante, inclusive depois nós vamos colocar um texto aqui de Emmanuel, que ele vai falar um pouco disso. Olha só, o Luciano faz essa seguinte pergunta: para evocar os espíritos, é necessário ter uma moral inabalável? Eric, eu preciso ser quase um espírito puro para me evocar os espíritos? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque muitos usam esse argumento, né? Inclusive é o argumento que o próprio Emmanuel usa, né? E isso não faz sentido, porque se nós já fôssemos espíritos superiores, não haveria necessidade de evocação ou de comunicação mediúnica, né? Porque a gente já saberia, já teria o conhecimento. A gente precisa dessas coisas justamente por não sermos ainda espíritos superiores, né? Então muita gente questiona assim, será que eu na minha insignificância, vamos dizer assim, o argumento que as pessoas usam, eu poderia evocar Santo Agostinho, São Luís? É como diz, né? O médico vem ao doente, não vem ao o que já é ação, né? Então, eles vêm justamente a nós que ainda precisamos do melhoramento. Então, isso é claro que a mediunidade é radicada no organismo, mas ela tem ligação com a moral no sentido de atrair, né? É claro que o médium precisa se esforçar, e todos os espíritas, né,
para melhora moral. Aí você não precisa já ser perfeito, né?